um seminário de 40 anos, ali no deserto de Midian, aprendendo com aquele povo, tendo um relacionamento com Deus, tendo as suas falhas, os seus percalços da sua caminhada, mas de repente ele recebe um chamado veemente do Senhor. Ele não pôde se furtar da responsabilidade de libertar aquele povo, muito embora ele tenha dado algumas desculpas. Eu não posso, eu sou cargo, e deu 1001 desculpas, mas Deus havia levantado Moisés para ser instrumento dele para a libertação daquele povo. Então começa a luta de Moisés e de Arão ante Faraó, e o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Muita coisa da Bíblia que a gente não entende muito bem, mas o fato eu acredito que foi tudo para um tempo de preparação, porque as coisas de Deus, quando a gente olha para a Bíblia e para a experiência nossa, elas não acontecem assim, no estalo, de uma hora para outra. Há toda uma preparação, e Deus então vai preparando aquele povo através do endurecimento do coração de Faraó. Vem a primeira praga, vem a segunda praga, vem a terceira praga, vem a quarta praga, e só depois da 10ª praga que Faraó então decide deixar aquele povo ir. Mas aqui nesse texto, numa das pragas, Moisés e Arão vão a Faraó e diz: olha, nós queremos ir para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. E Faraó então diz: tudo bem, vocês vão, mas vão só os homens, o restante da família vai ficar aqui, só vocês vão e adorem o Senhor. E diz o texto que ele os expulsou da sua presença. Nós estamos no mês de maio, mês da família, e nós queremos considerar e pensar com os irmãos sobre as estratégias que Satanás usou no passado, usa e sempre usará para desagregar a família, para enfraquecer a família. Esta foi a tentativa de Satanás desde o Éden. Tentou os nossos primeiros pais, e daí por diante até hoje ele usa as suas estratégias, seus meios para enfraquecer a família, para enfraquecer a igreja do Senhor, para enfraquecer a nação dividida. Veja bem o nosso Brasil, como é tão dividido, um lutando contra o outro, quando todos deveríamos lutar pelo bem do nosso Brasil. Nosso município saiu retrato, quantos empates políticos, quanta coisa para enfraquecer a sociedade. Mas nós queremos tratar, queridos, da família. A família é um projeto de Deus, foi Deus quem idealizou a família, e desde então Deus tem abençoado a família. Eu pertenço a uma família abençoada. Os meus pais serviram ao Senhor, os meus avós serviram ao Senhor, os meus pais serviram ao Senhor, velho e eu servimos ao Senhor, os nossos filhos estão servindo ao Senhor, os nossos netos estão servindo ao Senhor. É um projeto de Deus, é um projeto de Deus. Mas as coisas acontecem, querido, não é no estalar de dedo, há todo um processo, há toda uma batalha, toda uma luta. E nós gostaríamos de pensar hoje alguns fatores de desagregação da família, na tentativa de enfraquecer a família. Uma família dividida, uma família enfraquecida, é presa fácil do diabo, enquanto que uma família unida, uma família aos pés do Senhor, uma família que tem esta visão, é uma família que fecha as brechas, e ela é capaz de sobreviver, de ser abençoada e ser uma família abençoadora. Então, hoje há estratégia. Lá o Faraó queria dividir a família. Os homens vão, mas as crianças, os filhos, as filhas ficam aqui. Então vamos trabalhar esta questão que está
da desagregação, da separação da família. Em primeiro lugar, a separação física. Hoje nós estamos vivendo um tempo assim. A vida moderna é uma vida muito cara, e porque a vida é cara, se exige muito, e o marido trabalha, e a esposa trabalha, e os filhos trabalham, e estudam, e às vezes estudam distante, vão para outras cidades, outros países. Isso tudo causa uma separação. As viagens, às vezes o marido fica aqui, a mulher tem que viajar. Então nós lidamos com esta situação hoje. Naquele tempo não havia tanto esse problema, mas hoje nós enfrentamos o problema da separação física. A separação, porque a vida moderna melhorou. A família, o casal, o marido tem carro, a mulher tem carro, e até isso provoca uma certa separação do casal, uma separação dos filhos, um vai para cá, outro vai para lá, etc. Nós temos que lidar. Então, é uma realidade, nós enfrentamos isto, essa realidade, separação, às vezes dentro da própria casa, debaixo do mesmo teto, se verifica essa separação. Um se trancanfia lá no quarto vendo a televisão, outro lá no computador, outro no celular. Há uma separação dentro da própria casa. Aquela bênção lá do Salmo 128, às vezes não se verifica. Os filhos, a família em volta da mesa, um momento muito especial. Então, queridos, o que fazer para superar essa dificuldade da separação física? Cada um precisa estudar, cada um precisa ver o que fazer para que isso não venha enfraquecer a família. Aquele filho pródigo saiu de casa, deixou a sua casa, mas lá em Lucas 15:20 diz: levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, amados, é preciso que a família aceite, considere esses pontos. Veja, o tempo que pode ter, ou o tempo que tem que ser um tempo de qualidade. Tempo de qualidade, deixar as futilidades de lado, deixar aquilo que não é prioridade, aquilo que não é importante. Nós precisamos abrir mão para que esta separação física não prejudique a unidade da nossa família. Os filhos, há um distanciamento nesta área. Separação social. Às vezes na própria família, uns pertencem ao círculo social, outros um outro círculo. Temos aí os Rotters, etc. na cidade, os clubes, o jogo de futebol e tanta coisa que, se não houver cuidado, isso vai sendo elemento. E o diabo vai trabalhando sorrateiramente, sutilmente, ele vai trabalhando e vai corroendo a base da unidade da família, até mesmo na questão social. Nós temos que ter nosso ciclo social, precisamos primar por isso, desenvolver as nossas amizades no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, na sociedade. Mas precisamos ter cuidado, querido, que esta família maior, a sociedade, não roube a privacidade da nossa própria casa, dos mais chegados. Salmo 68:6 diz: Deus faz que o solitário viva ou more em família. Então, a necessidade de nós termos a nossa família. Separação afetiva. Às vezes esse negócio vem lá dos avós. Os avós já não desenvolviam uma afetividade maior, não abraçavam o filho, não davam um beijo no filho, não faziam cafuné na mulher,
não faziam carinho no vovô, na vovó. Isso vem criando uma distância. E a gente percebe isso e vai querer dar um abraço a uma pessoa, ela fica, parece que, por quê? Às vezes vem carregando lá, nunca foi abraçado, nunca recebeu um abraço caloroso, amoroso, do avô, do pai, da mãe. Então há um distanciamento. Isso é ruim. Veja bem o que diz o Salmo de número 2, versículo 12: deixai o filho para que não se ire. Querido, separação afetiva, isso é horrível. Às vezes o marido estava lá, para cá, a mulher quer fazer um carinho dele, dá um safanão da mulher, dá um chute para cá. Vai separando, querido, a afetividade. Nós precisamos desenvolver isso. Afetividades desenvolvem, não é algo que aparece pronto, não. A gente tem que ir desenvolvendo intencionalmente. Nós temos que criar situações, criar momentos para desenvolver a afetividade, para que os nossos filhos, nossos netos, as nossas crianças, eles tenham liberdade com a gente, os casais tenham liberdade entre si, os irmãos. Como é gostoso, querido, a gente receber um abraço do filho, um abraço apertado, receber um beijo do filho, coisa linda. Mas se você não der esse beijo, esse abraço do seu filho, da sua filha, quando ele está crescendo, desenvolvendo, com certeza lá na frente você não vai receber um abraço. Então a separação afetiva, isso vai crescendo. Se nós não cultivarmos, isso vai crescendo. Quantas pessoas só conversam dentro de casa, tranca barranco? Precisamos de delicadeza, afetividade. Porque é minha esposa, eu acho que eu não preciso pedir para ela, por favor, dá-me um copo d'água, por favor, arruma isso para mim. Afetividade, respeito. Precisamos aprender a desenvolver isso, porque é um elemento que desagrega a família. Quando há afetividade, quando um fica para lá, o outro para cá, não há aproximação, não há carinho. E a família maior é a mesma coisa. Diz o Salmo 128:3: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebanhos da oliveira, a roda da tua mesa. A afetividade, aqui fala da esposa, aqui fala, comparando a esposa como videira frutífera, comparando os filhos como rebentos da oliveira, comparando, vendo aqui a harmonia da família, a afetividade. Precisamos aprender isso, precisamos pedir a Deus graça. Se a gente não recebeu lá no passado, mas nós podemos, a partir de nós, começarmos a dar mais um pouco mais de carinho, de afetividade. Por quê? Porque muitas vezes um filho, uma filha cai no pecado lá fora, porque não recebe carinho dentro de casa. Uma filha, se o pai não é um pai amoroso, afetivo, ela pode cair nos braços do malandrinho lá fora, que chega com falsas propostas para ela. Então, amado, isso é muito importante na unidade da família, o convívio, desenvolvermos a afetividade, sermos sensíveis uns aos outros. Se você percebe que alguém da sua família está lá meio afastado, meio triste, aborrecido, precisa fazer alguma coisa. Não podemos ignorar isso. Meu filhinho está lá aborrecido, precisamos fazer alguma coisa, queridos. Demonstrar afetividade. Isso funciona como uma cola que vai ligando os membros da família, Separação por faixa de idade. Nós estamos vivendo um tempo que isso aí é muito acentuado no nosso meio. Por quê? Porque as crianças hoje são muito rápidas, os nossos adolescentes são muito criativos, os nossos jovens são muito idealistas.
Então há um distanciamento muito grande dentro da nossa vida. A gente via uns anos atrás, era criança, jovens, homens e velhos. Agora não dá para diferenciar mais essas coisas. Então nós precisamos ter muito cuidado. Nós adultos não queremos impor as nossas ideias, os nossos valores, e os mais novos também não rejeitar, simplesmente porque é do pai, porque é da mãe. Precisamos analisar, refletir e encurtar esse distanciamento de idade. Precisamos que isso aconteça no nosso meio. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma conversão do coração dos nossos filhos ao nosso coração, e uma conversão do nosso coração ao coração dos nossos filhos, as suas necessidades, e eles também uma conversão para entender que a experiência vale muito, conta muito para uma vida vitoriosa dos nossos adolescentes, pré-adolescentes, nossos jovens que estão aí com grandes desafios pela frente. Zacarias 8, 4, 5 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Hoje não vê mais isso, é verdade? Então, intencionalmente, nós temos que preparar, promover momentos para nós, para você que é mais jovem, sentar e ouvir os anciãos. Às vezes uma pessoa que não sabe nem ler, mas ela é rica de sabedoria, e a gente precisa aprender a ouvir as pessoas. Hoje a tecnologia tem sido um instrumento muito forte para impedir isso, das pessoas ouvirem as pessoas mais velhas. Aqui o texto diz que homens velhos e velhas, meninos e meninas sentavam na praça. Vocês se lembram quando a gente sentava assim para ouvir as histórias dos mais velhos? Hoje, televisão, computador, celular tem roubado isso. Mas nós vamos trabalhar isso, precisamos resgatar aquele momento em casa, quando reúne pai, mãe, vovô, vovó, para contar história, casos, experiências. São essas experiências que vão sedimentando a unidade familiar. E a gente leva para o túmulo coisas que a gente aprendeu quando criança, sentado lá no colo do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, ouvindo histórias lindas, fantásticas, extraordinárias. Hoje eu visitei dois casais, bem idosos. Quanta coisa eu aprendi ali. Quando eu saí, ainda comentei com a minha esposa, quantos ensinamentos a gente ouve e aprende com esses velhinhos, a alegria deles, contentamento deles, coisas fantásticas, como que isso ajuda a gente. Então, querido, hoje nós precisamos desenvolver isso. A igreja precisa desenvolver isso. Ao invés de ficar no domingo lá a tarde toda vendo futebol ou coisa congênere, tirar, pelo menos fazer no mínimo uma visita a uma pessoa idosa, uma pessoa doente, uma pessoa enferma no hospital ou numa casa, para que nós possamos cultivar a questão da unidade familiar, desses valores da família que a gente precisa resgatar no nosso dia, porque isto vai solidificando a nossa vida e nos dando força para a nossa caminhada. Então nós vamos aprender a ouvir as pessoas. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes ela está falando, mas a gente não está ouvindo. A gente está pensando o que é que a gente vai falar. Então a gente precisa ouvir as pessoas. Então separação, faixa etária.
Temos que ter muito cuidado, queridos. Velhos e velhas, moços e moças, meninos e meninos, sentados na praça, confraternizando, ouvindo. Que tal a gente promover lá, né? Vamos chamar o biso, a bisa, vamos chamar o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, as crianças. Vamos promover uma roda, uma mesa redonda, para a gente ter um tempo ali conversando, jogando conversa fora, sorrindo, etc. Isso é muito bom e a gente não pode perder isso por causa da correria do dia a dia, por causa das diferenças de idade. Um pensa assim, outro pensa assim, mas há valores comuns que precisam ser cultivados no nosso dia a dia. Esse distanciamento é um fator desagregador da família. Há muita separação por inimizade. O problema sempre acontece com as pessoas mais próximas. Por que um casal precisa estar cultivando no seu dia a dia? Porque está mais próximo, dorme sobre a mesma cama, etc. Está muito tempo junto, então a possibilidade de atrito é maior do que um que mora a 1000 quilômetros de distância. Pode brigar, mas briga por telefone. Então a proximidade, e às vezes cria-se problemas, cria problema lá por causa de coisas às vezes tão simples, mas cria problema na área familiar. De repente o cunhado brigou lá, né, com a cunhada, e isso vai gerando e fala aquilo, e o diabo trabalha em cima. São questões que precisam ser trabalhadas. Como que nós trabalhamos isso? Aplicando Mateus capítulo 18, é a questão do perdão. Temos que conversar, temos que resolver. E uma questãozinha não resolvida hoje pode ficar um problemão amanhã, uma dificuldade insolúvel amanhã. Eu conheço famílias que vêm de geração problemas, carregando problemas por falta de perdão, queridos. Então precisamos perdoar, não permitir que situações agravem e venha constituir elemento de desagregação da família. Um não vai à casa do outro, simplesmente não vai, tem um almoço, não vai. Por quê? Porque há problema, a inimizade precisa ser trabalhada. A gente não pode fazer vistas grossas a estas questões. A gente não pode pensar que a questão é tão pequena hoje, mas pode ser muito grande amanhã, muito grande amanhã. Então a gente precisa trabalhar toda a questão. É melhor que não haja. A palavra de Deus diz: quando depender de vós, ele paz com todos os homens, em fazer tudo para não acontecer. Todavia, se acontecer, precisamos resolver para não ser instrumento, elemento desagregador da família. Malaquias 4:6 diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, se porventura há alguma questão que mesmo que seja distante, mesmo que seja lá bem distante na família, a gente não pode ignorar, tem que levar primeiro aos pés do Senhor, em oração. Segundo, temos que tomar atitude também. A Bíblia diz: se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, vá atrás da pessoa. É um princípio bíblico e a gente quer inverter. Não, se ele tem alguma coisa contra mim, ele que vem a mim. E a Bíblia manda fazer o contrário, para a gente ir atrás da pessoa e procurar resolver aquela questão. Não permitamos, queridos, que qualquer tipo de inimizade venha minar a nossa unidade familiar, nosso relacionamento de marido com mulher, de pais com filhos, cunhados, e enfim, família, e também a família da fé, que é a igreja. Separação por causa do dinheiro. O dinheiro, queridos, em si, ele não é bom nem ruim, ele é apenas uma moeda de troca. A gente inventou-se o dinheiro, hoje está sendo substituído por cartão de crédito. A gente quase nem vê mais
dinheiro, cartão e quem sabe lá Deus o que vai acontecer aí para frente. Mas nós temos visto quantas famílias, se um da família começa a prosperar, começa a ser elemento de inveja dos demais, ao invés de glorificar a Deus porque um está prosperando, e sempre foi assim. Na Bíblia a gente vê isso, sempre foi assim, prospera mais, outro menos. A parábola que Jesus contou dos talentos nos ensina isso. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Por quê? Porque a capacidade administrativa é diferente e um do outro. Nem todos podem prosperar, nem todos vão prosperar. A gente percebe isso aí na família, um começa a destacar, começa a haver uma separação do restante da família, ou a própria pessoa se envaidece, começa a achar que é melhor do que os demais, e vai havendo descontentamento. Então, querido, na família, todos precisam trabalhar. Família precisa ter caixa único, queridos, caixa único. Quando há essa questão, a mulher é o meu dinheiro, o marido é o meu dinheiro, o filho é o meu dinheiro, começam aí as dificuldades. Família é caixa única, a gente come da mesma panela, vive debaixo do mesmo teto, temos os mesmos objetivos, precisamos somar a renda familiar e tomar decisões em conjunto, que é onde que nós vamos investir, qual o melhor investimento, que é que nós vamos fazer. E a gente, como pastor, tem administrado muitas questões aí na área de finanças, e começa a ver, e principalmente na área de herança, achar que está passando o outro para trás, está pegando o dinheiro do outro, e começa a ver uma confusão familiar por causa do dinheiro, quando deveria ser diferente. Quem tem mais ajuda quem tem menos, e assim vai unindo, reunindo e trabalhando, traçando planos, projetos, e o dinheiro que vai chegando, sendo colocado nas mãos do Senhor em bem de toda a família. Então, mas a gente precisa ter muito cuidado, que às vezes o dinheiro, a herança, torna-se um elemento desagregador da família. E a gente tem sabido notícia até de pessoas que chegam a se matar entre a própria família por causa de dinheiro. Então a gente precisa ter muito cuidado nesta área. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que trazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cornélio soube lidar com o dinheiro, soube trabalhar com o dinheiro, e diz o texto, de contínuo ele orava a Deus. Precisamos orar, pedir sabedoria de Deus para lidar com o dinheiro. Quantas pessoas que parece que é um saco furado, ganha, mas não sai daquela dívida, e entra ano e sai ano. É preciso parar, é preciso refletir. Como é que eu estou lidando com isso? Como é que está havendo uma participação familiar? Como é que nós estamos planejando? Precisamos parar, querido, e analisar e buscar solução, buscar maneiras de solucionar o problema. Separação religiosa, às vezes acontece isso. Quando alguém converte na família e o outro não converte, é uma questão muito séria. Como administrar isso? Como administrar essa situação? Por exemplo, a mulher converte, o marido não converte. Como administrar essa situação? Precisa sabedoria, graça de Deus. Uma senhora do meu ministério, já há muitos anos atrás, se converteu. Eram gêmeas, a outra teve a graça de, o marido também se converter, e uma delas não. Além de não se converter, ele era radicalmente contra a experiência da sua esposa. E a gente levava a ceia, ela morava num prédio, a gente levava a ceia para a irmãzinha bem idosa, bem velhinha,
E então ela ligava para ela no interfone, ela descia para tomar a ceia. Ela nunca podia ir numa reunião como essa, mas ela era assistida lá na casa. E eu disse: olha, meu irmão, você ainda vai ganhar esse marido para Jesus por esse comportamento sábio seu.